Sobre uma superfície sem atrito há um bloco de massa M1 igual a 4 kg, sobre o qual está apoiado um bloco menor de massa M2 igual a 1 kg. Uma corda puxa o bloco menor com força horizontal F de módulo igual a 10 newtons, como mostra na figura abaixo, e observa-se que nesta situação os dois blocos movem-se juntos. A força de atrito existente entre as superfícies dos blocos vale em newtons. Então, pessoal, após fazer a primeira leitura, é sempre bom fazer uma segunda leitura para retirada dos dados, das informações que a questão te dá e identificar o que ela está te cobrando, tá? Então preste atenção aqui, ó. Sobre uma superfície sem atrito, tá? Sobre uma superfície sem atrito, há um bloco de massa M1 igual a 4 kg. E sobre este bloco está apoiado um bloco menor de massa M2 igual a 1 kg. Então, sobre essa primeira parte do enunciado da questão, a gente pode deduzir o quê? Que sobre uma superfície sem atrito, existe um bloco de massa M1 igual a 4 kg e sobre este bloco está apoiado um bloco menor de massa M2 igual a 1 kg. Continuando a leitura, nós temos que uma corda puxa o bloco menor, tá? Uma corda puxa o bloco menor com uma força horizontal, tá? Uma força horizontal F de módulo igual a 10 newtons, tá? Como mostra a figura abaixo. E observa-se que nesta situação os dois blocos, tá? Movem-se juntos, tá? Então, quando eu aplico essa força de 10 newtons sobre o bloco menor, né? Os dois blocos movem-se juntos. Foi o que disse o enunciado da questão. Então, nós temos o seguinte, nós temos uma superfície sem atrito e nesta superfície, sobre essa superfície, nós temos um bloco M1 de massa igual a 4 kg e sobre esse bloco, né, maior, existe um bloco menor que está apoiado sobre ele e que tem massa M2 igual a 1 kg. Agora a gente vai identificar, ó, no comando da questão o que ela está nos pedindo. Então, olha só, ele diz o seguinte: a força de atrito existente entre as superfícies dos blocos vale em newtons, tá? Então ele quer saber a intensidade da força de atrito que existe entre os blocos. Nós sabemos que força de atrito é uma força que se opõe ao deslizamento, à tendência de deslizamento, tá? Então, analisando aqui a figura, né, como a força de atrito só existe entre os dois blocos, as superfícies dos dois blocos, tá? Temos que esse bloco tem a tendência de deslizar para frente, para a direita, no caso aí da tela, tá? E o atrito, né, a força de atrito neste caso, ela se opõe a essa tendência de deslizamento. Então, a força de atrito aqui neste caso teria o sentido contrário aqui, tá? Então aqui nós temos a força de atrito, que a gente conhece como FAT, tá certo? A FAT. Então, para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a aceleração do conjunto, já que ele disse que quando o bloco, né, quando o bloco 2 sofre a ação da força de módulo igual a 10 newtons, o conjunto começa a se mover, os dois blocos começam a se mover. Então, basta eu aplicar aqui a segunda lei de Newton, né, onde diz que a força é igual ao produto da massa do conjunto vezes a sua aceleração. A força aplicada para que o conjunto tenha aceleração é a força de 10 newtons, tá? Então, nós temos 10 newtons. O conjunto, né, os dois blocos, ele possui massa igual a 5, já que o bloco 1 possui massa igual a 4 kg e o bloco 2 possui massa igual a 1 kg. Somando essa massa, que é a massa total do conjunto, nós temos uma massa total igual a 5 kg, vezes
a aceleração que eu quero descobrir. E essa aceleração é do conjunto, é de dos dois blocos, tá? Então, isolando a aceleração aqui no primeiro membro, nós temos que 10 sobre 5, né, vai nos dar uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Após descobrir a aceleração que a gente acabou de encontrar, tá? Nós vamos entender um pouquinho aqui sobre a situação da figura. Então, disse o seguinte, né, que nós temos um bloco maior, que é o bloco de massa M1, né, e um bloco menor, né, de massa M2. O bloco M1 está sobre uma superfície que não tem atrito, tá? Já o bloco 2 está sobre o bloco 1 e entre esses dois blocos existe atrito, tá? Então, ó, quando eu puxo o bloco 2, né? Como existe atrito entre ele e o bloco 1, essa força que é aplicada, que tem intensidade 10 newtons, acelera o sistema, tá certo? Acelera o sistema. Isso quer dizer que a força de atrito que há entre os dois blocos faz com que o bloco 1 ele adquira a aceleração, tá? Então, pelo fato de eu estar puxando o bloco 2, né, fazendo o conjunto, né, acelerar, a força de atrito que há entre os dois blocos faz com que o bloco 1 acelere, tá? Então, nessa situação aqui, né, que nós temos dos dois blocos, a força de atrito que há entre esses dois blocos faz com que o bloco M1 adquira a aceleração, já que quando o bloco 2 é puxado, né, ele não desliza sobre o bloco 1, né? Porque essa força de atrito impede o deslizamento, tá? Fazendo com que o bloco 1 acelere devido não existir atrito, né, nessa superfície aqui que a gente acabou de entender, que é a superfície que está o bloco 1. Então, para calcular essa força de atrito, basta eu aplicar novamente o conceito da segunda lei de Newton, onde diz que a força, que neste caso é a força de atrito, é igual ao produto da massa do corpo vezes a sua aceleração. Nós sabemos que a aceleração do sistema, já que os dois, né, vão acelerar de forma igual, é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E a massa do bloco M1, né, é igual a 4 kg. Então, aplicando esses conceitos, nós temos que a força de atrito é igual a 4 vezes 2. Logo, a força de atrito, né, que há entre os dois blocos, o bloco 1 e o bloco 2, entre as superfícies desses blocos, tem uma intensidade igual a 8 newtons. Logo, o gabarito dessa questão é a letra E.